O que levou o React a ser essa coisa monumental? O que levou ele a ser o mais demandado na indústria da tecnologia hoje? Um dos pontos eu comentei, que é o JSX. Mas dito isso, eu acho que a gente não deve olhar a coisa analisando um ponto só. Tem muitas variáveis que podem ajudar uma tecnologia a fracassar ou ser bem-sucedida. Olhando em retrospecto, eu vejo que algumas decisões que foram tomadas pelo time do React fizeram o React ser percebido pela comunidade como uma oportunidade de salto de produtividade na hora de construir um projeto front-end. Uma variável que com certeza contribuiu para o React ser percebido desde o início é o time do Facebook ser o criador. No início, as pessoas começaram a perceber o React como importante porque é o Facebook que está fazendo. Isso meio que amenizava a percepção de risco que as pessoas tinham com o React. Porque, era uma tecnologia nova, parece promissora. Mas o que garante que se eu colocar no meu projeto ou criar um novo projeto eu não vou estar colocando uma bomba relógio? Então, existia também uma certa percepção de risco. É o seguinte, as pessoas viam que o Facebook está usando em produção, está colocando deles na reta. E o que significa? Né? Então, o que era o antídoto para essa possível percepção de risco? O Facebook está usando em produção. E o que isso significa? Tem um psicólogo e professor da Universidade de Stanford chamado Robert Cialdini. Não sei se é assim que pronuncia. Esse cara falou pela primeira vez o termo prova social em 1984. Prova social é um fenômeno psicológico e social do seguinte. Eu juro que eu vou conectar com a adoção do React. Pessoas copiam ações de outras pessoas na hora de escolher como se comportar numa determinada situação. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está vendo um rebanho de búfalo. Está lá no meio da savana, tem um rebanho de búfalos. E de repente, do nada, um desses búfalos começa a correr igual um maluco para uma direção. Você sabe o que acontece? Quando um búfalo, do nada, corre para uma direção, o outro búfalo pensa, não sei se pensa, velho, se aquele cara tá correndo para lá com tanta velocidade, é porque deve ter alguma coisa acontecendo. Antes de descobrir o que é essa coisa que está acontecendo, vou correr também. Pode ser uma situação de vida ou morte, ou algo do tipo. E aí corre um, corre dois, corre três, e de repente está todo mundo correndo para a exata mesma direção. E para te dizer a verdade, talvez poucos sabem por que estão correndo para aquela direção. Porque às vezes tanto os búfalos quanto os seres humanos têm atalho de decisão. E um atalho de decisão é assim. Se eu não tenho tempo para descobrir exatamente o que fazer e por que fazer, eu vou seguir a maioria. Porque se eles estão fazendo, eles devem saber melhor do que eu. Se o Facebook está usando, eles devem saber de coisas que eu não sei. Vou para aquela direção. Isso acontece o tempo todo. Imagina que você está viajando no meio da estrada e tem dois restaurantes, aparentemente iguais, um do lado do outro. Um está vazio e o outro está lotado. Para qual que você vai? Se você não conhece nada, como você não consegue julgar, as chances são que você pensa, se aquele restaurante está vazio, deve ter uma razão. E se aquele outro restaurante está cheio,
deve ser porque ele é melhor. Essa galera deve saber de alguma coisa melhor que eu, a galera que está lá dentro. E esse efeito é chamado de prova social, ou maioria magnética. A gente tende a ser puxado para aquela maioria. E a razão disso é porque o nosso cérebro, na intenção de sobreviver, quando não tem a chance e o conhecimento para fazer uma decisão por si só, ele pensa, se aquela galera está indo ali, deve ser porque eles conhecem ou sabem melhor do que eu. Se a galera está adotando JSX em produção, eles estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo. O React seria essa tecnologia tão popular se não tivesse o Facebook por trás? Não sei. Complicado afirmar. Mas prova social definitivamente foi uma variável que contribuiu para o React ser percebido desde o início. Só que uma coisa é ser percebido no início. Outra coisa é sustentar e continuar crescendo no decorrer dos anos. Ser criado pelo Facebook, eu acho que contribui, mas não sustenta. Porque se tem uma coisa que o mercado não faz, é perdoar. Cara, pisou na bola, o mercado não perdoa. Não vamos longe não. O Google Todo-Poderoso tem uma pletora de tecnologia que não se sustentou com o passar do tempo. Google Stadia. Lembra do Google Stadia? Plataforma de jogos do Google. AngularJS, primeira versão do Angular. Polymer. Google Plus. Você lembra do Google Plus, rede social? Não é só ter uma empresa forte por trás. Então, além de ter uma empresa forte por trás, uma outra variável que eu acho que contribuiu para o React ter o tamanho que ele tem hoje é a decisão de ser baseado em componentes. Não foi o primeiro... React não foi o primeiro a trazer à tona componentização em projeto web, mas foi a tecnologia que realmente popularizou esse conceito. A influência foi tão forte que Vue e Angular também adotaram componentização como parte da arquitetura deles. O que é um componente? É um pedaço da interface de usuário que tem sua própria lógica e aparência. Por exemplo, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Um exemplo de um componente. Só um minutinho, já vou mostrar a tela. Então, um componente é um pedaço da interface de usuário que tem sua própria lógica e aparência. Por exemplo, essa função footer. Estão vendo na tela aí, né? Acho que vocês estão vendo, beleza. Essa função footer é um componente. Nesse caso, ela é o footer, o rodapé. Né? Cadê o rodapé? Vamos ver o rodapé aqui. Tá aqui, então essa função footer gerou este rodapé, né? Cuspiu esse rodapé. Então ela é um pedaço da interface que contém uma lógica. Cadê meu coisa aqui? Chegou a hora de desenhar. Então, ela é um pedaço da interface que contém uma lógica. Qual que é a lógica? Aqui é a lógica. Uma lógica, L de lógica. E uma aparência. Qual que é a aparência? É isso aqui. A de aparência.
E assim, aqui estão entrelaçadas, tá? Um pode estar entrelaçado em outro. A aparência aqui é... Aqui eu estou definindo, ó, isso aqui vai ser um rodapé, vai ter uma div, vai ter esse texto, vai ter esse botão. E aqui dentro dessa aparência eu também estou usando lógica, né? Então, qual que é a lógica aqui? Se isOpen, se tiver no horário de funcionamento da hamburgueria, essa div, cadê a div? Essa div aqui do curto-circuito vai ser renderizada, tá? Essa div vai ser renderizada. Socorro, não sei mais desenhar não. Essa div vai ser renderizada se isOpen, se está no horário de funcionamento da hamburgueria. Essa div informa que está aberto e chama a pessoa para ir na loja, ou fazer o pedido online, né? É basicamente isso. E aí, se eu mudar essa lógica, por exemplo, isOpen aqui nesse momento está retornando true. Então por isso está renderizando essa div. Cadê a div? Está renderizando essa div, tá? Agora, se eu mudar a lógica para um horário fechado, se eu for aqui que fecha às 18, por exemplo, essa div já não é mais renderizada no rodapé. Tá? Então essa é a lógica que está sendo testada aqui. E aqui está usando new date, que pega o horário do dispositivo, do usuário. Não é a solução mais adequada, mas para um projeto mais simples como esse, não é um grande problema. Num projeto maior, o ideal aí é usar uma lib como a DateFNS, pelo menos enquanto a Temporal API não é adicionada na linguagem. Tá? Mas voltando ao assunto, todo componente React é uma função. Todo componente em React é uma função. Deixa eu ver se eu volto e apago esse negócio aqui para fazer mais desenho. Mas todo componente React é uma função. E essa função é um pedaço da interface de usuário que tem a sua própria lógica e aparência. Sua própria lógica aqui e aparência. Beleza? E o que é componentização? Em um projeto React, na verdade, todo projeto React é baseado em componentização. Isso é, um processo de dividir a interface em componentes independentes e reutilizáveis. Isso que é uma componentização. Por que independentes? Nesse projeto, por exemplo, eu tenho, vou até fechar aqui para vocês verem melhor, eu tenho um componente para cada parte da interface. Tem um componente app, que é um container, é um componente pai dos outros componentes. Tem um componente header, que é responsável pelo header da aplicação, que é essa parte aqui em cima, né? Tenho um componente menu. O componente menu, ele cuida de toda essa parte do cardápio, tá? Então a gente pode ver que ele é um main que tem a classe menu. Então esse é o componente menu. E tem também o componente burger. O burger, ele é responsável por cada hambúrguer, tá? E tem também o footer, o rodapé, que é o componente que você já viu. Então cada componente é um pedaço independente da interface, tá? E por que é reutilizável? Olha só, eu tenho esse componente burger, tá? Eu escrevi esse componente uma vez, tá aqui a marcação dele. Eu estou usando esse componente burger aqui nesse map. Vou dar um
Alt Z só para facilitar a visualização para vocês, ainda assim não facilitou muito, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver como que eu posso melhorar isso aqui para vocês. Vamos melhorar. Sei que tem gente nessa hora perguntando cadê o Prettier. Eu não curto Prettier, só uso quando não tenho mais outra alternativa. Prefiro formatar na mão mesmo. Não curto a formatação do Prettier não, mas tá aqui. Deu uma melhorada na legibilidade, salvei e continua o mesmo resultado. Nenhuma mensagem no console, tudo certinho, tá? Então assim, cada componente é um pedaço independente da interface e é reutilizável. Você pode reutilizar o componente. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de usar várias vezes esse componente aqui dentro desse componente menu, eu usei ele uma vez dentro de um map, dentro de uma função do map. E aí esse map está retornando um array de hambúrgueres, que por sua vez estão pegando as propriedades aqui deste array burgers, deste array aqui, que está hardcoded por enquanto, tá? Mas é essa parada da reutilização aqui. Eu escrevi o componente uma vez, reutilizo ele várias vezes, não preciso repetir código. Tá? Se fosse no HTML, por exemplo, o que você iria fazer? Cada hambúrguer seria, por exemplo, uma LI, não é? E aí você teria que duplicar cada LI. Aqui isso não é necessário. E é por isso que é reutilizado. Beleza? Então dentro do map ele é reaproveitado a cada execução da função do map para gerar um hambúrguer. Então, na minha opinião técnica, o React ser baseado em componentização é um fator chave que também contribuiu para o React ter o tamanho que ele tem hoje.